Eu vou falar de um tema polêmico: holding na reforma tributária. A reforma tributária vai trazer inúmeras mudanças, a gente sabe disso. Algumas a gente ainda não sabe os detalhes, porque a gente depende de uma regulamentação mais detalhada, mas outras a gente já pode informar e já tem como dizer para vocês temas importantes. E uma delas é a holding para o produtor rural. A holding ficou muito famosa com a ideia de se fazer uma sucessão mais barata, de um inventário mais rápido. Então virou uma febre fazer holding para patrimônio. E quando a gente fala da holding patrimonial para o produtor rural, a gente teve assim uma avalanche de holdings para produtor rural. Esses que já fizeram, a gente não tem muito o que discutir. A holding já está feita, os imóveis já estão todos na holding, não tem muito para onde a gente fugir. Porém, aqueles que estão pensando em fazer a holding neste exato momento, eu tenho uma cautela bem importante que tem que ser levada em consideração. A reforma tributária, ela vai trazer uma mudança na qual todo imóvel alugado terá que pagar IBS e CBS. A regrinha fala lá que quem tem até 3 imóveis ou receber de aluguel até 260 mil não entra nessa categoria, mas quem tiver 4 imóveis já vai entrar nesse pacotinho. E o que isso é importante quando a gente pensa na holding do produtor rural? Hoje, o produtor rural que tem o seu imóvel no nome da pessoa física, ele explora este imóvel na atividade rural sem pagar nada, porque ele explora o próprio imóvel. Isso vai continuar na reforma tributária. Eu vou explorar o meu imóvel e não vou pagar nada. Quando a gente pensa em um produtor rural que explora os seus próprios imóveis, só que os seus imóveis estão numa holding patrimonial, a reforma no seu texto determina que vai ter a incidência de IBS e CBS. O que eu estou querendo dizer, pessoal? O produtor rural que explora o seu próprio imóvel vai pagar para usar a própria terra. É isso. Você que explora a sua própria terra vai fazer uma holding patrimonial, vai colocar todos os seus imóveis rurais dentro dessa holding e vai continuar a sua atividade de produtor rural, explorando os imóveis que estão na holding e pagando aluguel sobre seus próprios imóveis. É isso que a reforma tributária determina. E aí muitos dizem: ah, mas eu vou fazer um contrato de comodato com a holding. A Receita já sinalizou que ela vai cobrar IBS e CBS, inclusive sobre contrato de comodato. E aí a gente pergunta: tá bom, mas vai cobrar em cima do contrato de comodato com base em que valor? Sabe aquele valor da terra nua? Aquele do ITR, aquele que a gente fala que você tem que fazer da maneira correta, ela vai usar aquele valor como base para cobrar o IBS e o CBS. Que? Não acredito. Então, pessoal, a gente fala que este ano, que a gente ainda está aguardando mais regulamentações, que a gente está entendendo como a situação do produtor vai ficar na reforma, talvez não seja o melhor ano para se fazer uma holding patrimonial para você que é um produtor rural que utiliza os seus imóveis como produtor rural. É claro que isso não se aplica ao produtor rural que já aluga todos os seus imóveis. Quero dizer que aquele que arrenda todas as terras que possui, fazer a holding ou não, falando de IBS e CBS, nada vai mudar. Mas aquele produtor que utiliza o seu próprio imóvel para ser produtor rural, a holding vai ter um impacto. Então, o que a gente quer trazer com esse vídeo? Falar para você não fazer a holding? Não dá para falar isso. O que a gente quer trazer com esse vídeo é falar para você ter atenção se você vai fazer uma holding este ano e pensar nos prós e contras, porque a reforma vai mudar esta relação do produtor com os imóveis que estão na holding. Isso vai ser alterado com a reforma tributária, pessoal. Então, essa é a mensagem desse vídeo. Nós vamos falar com mais detalhes. Assim que a gente tiver as regulamentações, vamos voltar para este tema. Mas é importante vocês terem isso em mente. Você que utiliza o seu próprio imóvel para explorar na atividade rural, tem que pensar antes de fazer a holding patrimonial neste momento. Esse é o recado. Aqueles que já possuem a holding, a gente vai ter que analisar caso a caso
no momento em que as regulamentações estiverem disponíveis. E aqueles que ainda não fizerem, nós vamos ter que analisar se vai ser viável ou não essa economia no momento da sucessão, no momento de uma divisão de patrimônio. Vamos tratar deste assunto com mais calma, mas por enquanto eu diria que agora não é o melhor momento para se fazer uma holding patrimonial se você explora os seus próprios imóveis. Obrigada, pessoal. Até mais.